Mercadológico. Mercadológico. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a essa edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás, e do Mercadológico, do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso, do Sesc Goiás, você já conhece, né? Estamos há 6 meses no ar, com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico, o podcast sobre gestão de carreiras e negócios do Senac, está sendo lançado oficialmente neste episódio. Antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero te contar que hoje nós estamos gravando os dois podcasts juntos, diretamente aqui da Faculdade Senac em Goiânia, onde está acontecendo simultaneamente os eventos Jornada Acadêmica e Missão Digital. São 3 dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design, estética e muito mais. Os participantes estão vivenciando uma imersão com palestras, oficinas, visitas técnicas e muitos desafios. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no Falando Nisso e no Mercadológico os palestrantes, professores e os alunos para conversarmos sobre os assuntos abordados no evento. Você que nos acompanha pelo Spotify ou plataformas de streaming, saiba que também estamos no YouTube, nos canais do Sesc e do Senac Goiás. Eu aposto que você que está nos acompanhando já ouviu falar em algum clube ou teatro do Sesc e já viu alguma unidade do Senac. E talvez você já tenha tido dúvidas sobre o que são essas empresas e quem de fato pode usufruir desses serviços. Por isso, no episódio de hoje, eu quero te contar que o Sesc, Serviço Social do Comércio, e o Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, são empresas privadas com mais de 70 anos, criadas e mantidas pelos empresários do comércio e atuam diretamente oferecendo qualidade de vida e bem-estar e educação profissional para o trabalhador do comércio e para toda a população goiana. Quem conhece algum serviço do Sesc ou do Senac sabe bem que a gente está falando de serviços de muita qualidade. Mas você já parou para pensar sobre os impactos que essas empresas causam na comunidade? Como elas transformam a vida das pessoas e como você, que nos acompanha, pode usufruir desse universo? Hoje o meu convidado vai responder essas e outras perguntas. Eu quero dar as boas-vindas para o diretor do Sesc Senac, Leopoldo Veiga Jardim. Leopoldo, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje para contar um pouquinho sobre essas empresas que tanto atuam em Goiânia e em Goiás. Obrigado, Humberto. É um prazer estar aqui com você, participando do nosso podcast. Coisa boa. E muita gente pode não saber, mas o Sesc e o Senac está muito presente na vida da população. E eu queria que você contasse para a gente como que essas empresas têm melhorado aí a vida do trabalhador do comércio. O Sesc e o Senac tem uma missão muito nobre e chegam onde normalmente o Estado não chega. E tem impactado e transformado a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Então, o Senac, por exemplo, com a formação técnica, os cursos profissionalizantes, o Senac chega nas comunidades mais distantes, mais longínquas, onde normalmente não se tem escolas, não se tem formação, dando oportunidade, muitas vezes gratuito, preço muito acessível, a milhares e milhões de brasileiros para se colocarem ou recolocarem, se qualificarem, requalificarem no mercado de trabalho. E o Sesc, com a sua nobre missão de levar qualidade de vida, de levar felicidade para as pessoas, proporciona nas suas várias frentes de atuação o turismo social, a gastronomia, o lazer, a alegria, a cultura, a educação. E o Sesc, de fato, ele tem um impacto muito forte na sociedade hoje. É muito difícil conhecer um brasileiro que não teve a vida impactada, direta ou indiretamente, por uma dessas duas entidades. E como eu disse lá na nossa abertura, tem gente que pode até pensar que o Sesc e o Senac são empresas públicas, mas na verdade não. Conta pra gente um pouquinho de como surgiram essas empresas. Em 1946, um grupo de empresários se reuniu e decidiram fazer uma doação, uma contribuição, que mais tarde veio a ser uma contribuição compulsória, inclusive consta no artigo 240 da Constituição Federal. Esse recurso ele é administrado, ele vai para a Receita Federal, é encaminhado para a CNC, que faz a distribuição para os departamentos nacionais, que faz a distribuição em seguida para os departamentos regionais, proporcional à arrecadação
no comércio, bens, serviços e turismo em todo o Brasil. E esse recurso ele é privado, ele é administrado pela CNC, administrado pelas federações do comércio, com esse intuito de levar para o trabalhador do comércio e também se estende à população de baixa renda esses serviços de alta qualidade, que tanto o SESC como o SENAC oferecem. Sem contar também que o SESC e o SENAC movimentam aí, né, a nossa economia, tendo vários funcionários. Quantos, mais ou menos, as duas casas têm juntas? No Brasil nós estamos falando de mais de 150 mil colaboradores. Só em Goiás nós temos quase 3 mil colaboradores em todo o estado. O SESC é uma entidade maior, até pela sua capilaridade, a quantidade de atividades finalísticas que o SESC tem. Hoje o SESC atua na cultura e se tornou, sem sombra de dúvidas, a maior entidade cultural do país. Em orçamento, ela só fica atrás de alguns entes públicos, mas o SESC tem uma atuação muito efetiva. Alguns regionais do Brasil são referência na cultura, como o SESC São Paulo, que tem uma atuação extraordinária na cultura. E a cultura ela consegue fazer com que o cidadão reflita sobre a própria vida, sobre a própria existência, e o SESC tem feito isso ao longo de décadas, levando o que tem de melhor da cultura do Brasil para vários palcos, formando plateia, levando artistas que não são blockbusters, né, que a gente chama, que não são estourado ou procurado pelas grandes produtoras ou pelas grandes gravadoras. O SESC abre porta para esses artistas, para eles formarem plateia e conseguirem expor sua arte. Então, isso é uma área. O turismo social hoje, o SESC tem a maior capilaridade do turismo social do mundo. Então, são mais de 40 equipamentos em todo o Brasil, são hotéis de altíssima qualidade, onde o SESC busca, com a experiência do turismo social, não só oferecer uma hospedagem, mas oferecer uma experiência, oferecer uma experiência de convivência com a cultura local, com a cultura regional. Então, pessoas que talvez não teriam oportunidade do lazer rodam o Brasil conhecendo os meios de hospedagem do SESC, tendo acesso de forma muito acessível a um turismo normalmente com pensão completa. Ou seja, o SESC ele proporciona um direito constitucional do brasileiro, que é o direito ao lazer, ao descanso em família. Em Goiás nós temos 2 grandes equipamentos. Temos o SESC Caldas Novas, que é considerado um dos mais importantes hoje equipamentos do turismo social do país. O SESC Pirenópolis, que vai passar por uma reforma e uma ampliação de seus espaços. Foi adquirido recentemente o principal hotel da cidade de Goiás, que é o Hotel Vila Boa, que também será transformado agora no principal equipamento de turismo da cidade de Goiás. Porque quando o SESC chega numa cidade, ele não leva só o hotel, ele leva uma transformação de mentalidade local sobre a importância da qualificação em todas as áreas de gastronomia, de lazer, de turismo. Ele leva alegria, ele leva cultura, ele leva nutrição. Então, o SESC ele chega de forma muito impactante nas cidades em que as unidades são abertas. E vamos ter nos próximos 2 anos uma unidade hoteleira na cidade de Jataí, que também é uma cidade com águas termais, e vai ser realmente um brinco. Spoiler, hein? Esse é um spoiler, que vai ser de fato um dos equipamentos mais significativos do país. Bacana. Nossa, já estou ansiosa para conhecer tudo isso e tenho certeza que quem está nos acompanhando também. E às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, pô, Humberta, você está falando aí de trabalhador do comércio, eu não sou trabalhador do comércio, mas o SESC e o SENAC são para todo mundo. O SESC tem um público prioritário, que é o trabalhador do comércio, bem e serviço, pois são os seus empregadores que sustentam esse sistema. Mas o SESC ele abre sim possibilidade para o público em geral, para o conveniado, numa porcentagem um pouco menor de acesso, mas sim tem essa possibilidade. Por exemplo, hoje nós temos uma atuação muito importante na educação. As nossas escolas hoje em Goiás, elas são referência em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos nós tivemos mais de 5 primeiros lugares na Universidade Federal de Goiás. Isso mostra o comprometimento com a educação. E quando a gente vê essas aprovações na Universidade Federal, há 2 anos atrás, as 5 principais engenharias, os primeiros lugares foram alunos do SESC Cidadania. É muito importante isso, porque são 5 alunos, filhos de manicure, filhos de motorista, pessoas que estariam numa rede pública, não tendo
a qualidade de conteúdo, de acesso, de formação e informação que o SESC oferece para esses alunos. Então, de fato, a gente vai falando, vai lembrando das atividades. O nosso poder de atuação ele é extraordinário mesmo. O poder de alcance do SESC e do SENAC é algo surpreendente e impacta a vida de milhões de pessoas. E além de ter essa vertente já social, ainda tem os programas de gratuidade, né? Que é o programa de comprometimento de gratuidade do SESC e também o programa de gratuidade do SENAC, que é para alcançar ainda mais pessoas. Os programas de gratuidade, eles são relativamente novos no sistema, tem poucas décadas que o sistema começou a implantar, e é importante porque tanto o SESC como o SENAC se comprometem a boa parte da sua receita compulsória e também da receita própria, proporcional ao que nós fazemos de receita própria, nós devolvemos de forma gratuita para a sociedade, seja em forma de atividades finalísticas ou, no caso do SENAC, em horas-aula, e a gente consegue fazer com que o alcance seja muito maior. Então, tem um recorte de famílias com renda familiar até 2 salários mínimos, que dificilmente teriam acesso a cursos técnicos do SENAC com tanta qualidade, ou dificilmente teriam acesso às viagens que o SESC proporciona, através do turismo social, dos pacotes turísticos que a gente oferece com baixíssima renda. Dificilmente teriam acesso aos nossos clubes, mas com os programas de gratuidade. A educação, nós temos quase 700 alunos que estudam no programa de gratuidade do SESC, por exemplo, onde o SESC oferece alimentação, uniforme, todo o material didático e material de altíssima qualidade, ou seja, de fato, estendendo a mão para que as pessoas tenham acesso ao que tem de melhor que a entidade oferece. Não é porque é gratuito que é de má qualidade, pelo contrário. Nós trabalhamos para que tudo que nós oferecemos seja de altíssima qualidade, de altíssima entrega. E, Leopoldo, conta pra gente, nessas andanças, porque vocês viajam e visitam as diversas unidades SESC-SENAC pelo Estado, o que vocês recebem de feedback da população e dos trabalhadores do comércio? Eu queria muito um dia parar e escrever um livro sobre as experiências e as histórias são realmente emocionantes, porque a gente entra naquela rotina do trabalho, do dia a dia, e não vai percebendo quão impactante é o trabalho na vida das pessoas e como a vida das pessoas vão sendo transformadas por completo. Inclusive, vai ser a tese do meu doutorado, que eu já estou desenvolvendo, são indicadores de transformação de vidas do SESC e do SENAC na vida das pessoas. De tão importante que esse tema, e tão caro que esse tema é para mim como diretor regional. Tem várias histórias. Teve um caso de um senhor, o seu Josafá, por exemplo, ele tem 92 anos e ele, 60 anos de casado, nunca teve uma lua de mel com a esposa. São muito humildes. E ele bateu lá na porta do regional, pediu se a gente poderia oferecer para ele, obviamente de forma gratuita, uma hospedagem no Hotel de Caldas. Aí conversei com o presidente Marcelo, foi autorizado, e ele foi passar o Réveillon lá com a esposa dele. E eu liguei para o gerente do hotel e falei, trata como se fossem seus pais. E ele teve uma experiência incrível. E você vê, a gente faz uma ação dessa e não sabe o que vai acontecer depois. Aí passaram-se alguns meses, ele tentou uma agenda lá no regional, uma agenda muito difícil, ele chegou lá, entrou na sala, me deu um presentinho, um pacotinho. Aí eu abri, era um relógio simples, inclusive está na minha gaveta até hoje, nunca vou tirar de lá. Ele pegou o relógio e falou assim, olha, eu vou te dar esse relógio para você saber que cada segundo da sua vida nós vamos estar orando por você e pelo presidente, porque vocês fizeram algo tão importante na nossa vida que em 60 anos de casado foi um dos momentos mais especiais que nós tivemos. Então, assim, é tão simples às vezes para a gente ou para outras pessoas, mas para ele foi muito significativo. E esse tipo de experiência acontece todos os dias. Teve um pai na escola, no Cidadania, pai de 2 alunos, também muito baixa renda, que eles conseguiram a bolsa por mérito, obviamente, pelos critérios exigidos, e passou um ano, ele agendou para conversar comigo e com o presidente. Aí ele chegou com uma caixa de hortaliças, que é aquelas de plástico, né? E falou assim, olha,
eu queria trazer para vocês. Eu não tenho dinheiro para comprar o que eu queria dar para vocês, mas eu plantei há alguns meses atrás no quintal da minha casa, colhi e estou trazendo para vocês como forma de gratidão e com todo amor pelo que meus filhos recebem hoje. Então, assim, depoimentos de mães que vê os filhos passarem no vestibular, depoimentos de mulheres que sofrem assédio ou sofrem violência sexual, ou sofrem violência dos maridos, violência doméstica. E o SENAC acolhe com o Projeto Marias, que é um projeto que nós criamos em Goiás. Quem são essas Marias? São as várias Marias da Penha que existem, são as várias Marias que não têm acesso, que não têm onde buscar, e o SENAC está ali, pega essa mulher, dá um curso completo, dá um insumo para ela começar a sua atividade. Então, muitas mulheres que mandam e-mail, mensagem, falam, olha, eu fui abusada, eu não tinha para onde ir, pensei em suicídio, e hoje eu estou empregada porque o SENAC esteve ali no momento que eu precisei. Então, isso é transformador, né? Em todas as áreas, quando a gente começa a lembrar, tem uma história impactante todos os dias, isso é no Brasil todo, né? Na área da cultura, quantos artistas, principalmente quando a gente viveu essa pandemia horrorosa, e o artista foi o primeiro a ser penalizado porque ele não tem carteira assinada, não tinha nenhuma segurança, não tinha FGTS, não tinha nada, né? Nenhuma segurança jurídica, e nós criamos o Projeto CLAC, um projeto que encerrou agora, no segundo ano, com 918 produtos culturais espalhados em 8 municípios goianos. Foram distribuídos de forma direta mais de 20 milhões de reais para a cultura, numa parceria muito exitosa com o governo do estado, e de forma indireta, 1,8% disso volta para a economia, ou seja, estamos falando de mais 10 milhões de reais aproximadamente. Então, artistas que estavam no momento de dificuldade, o SESC estava ali. Por isso o Projeto CLAC, por isso esse nome, porque nós, SESC, aplaudimos o artista, nós criamos a plateia, nós somos a plateia, nós aplaudimos a cultura, nós vibramos com a cultura. Então, tudo que é pensado hoje na instituição, tudo que é pensado nessa gestão, é pensado em como que a gente vai impactar mais vidas, como que esse projeto vai transformar a vida das pessoas. Se esses dois vetores eles não estiverem claros, a gente não executa o projeto. Quando a gente cria um projeto, por exemplo, com as escolinhas de futebol do Vila Nova e do Goiás, são os principais times, e a gente tem mais de 700 alunos tendo aula de futebol, com uniforme, tudo pago pelo SESC. A gente quer além, então além disso, a gente está dando acompanhamento pedagógico, acompanhamento psicológico para essas crianças. Além disso, a gente está com as nossas carretas oftalmológicas e odontológicas, atendendo todas as crianças, todos os seus parentes, todos os seus familiares. Por quê? Para que não só a criança, mas que o seu círculo social ele seja impactado de uma forma direta pelo SESC. A gente não pensa só na unidade, mas em todo o círculo que envolve essa criança. Na educação, por exemplo, a gente pegou um momento muito difícil da sociedade hoje, a quantidade de crianças com depressão, o burnout, hoje esses termos modernos, mas que significa um vazio existencial que hoje, infelizmente, os jovens estão tendo, esse excesso de acesso às redes sociais, à internet, a falta de conteúdo mais concreto para a vida. Então, nós atuamos de forma muito intensa, nós contratamos de imediato, assim que assumimos, a Escola da Inteligência do Augusto Cury, fizemos um trabalho individual com cada criança, tratando os valores da inteligência emocional, como que ela vai lidar com ela mesma, com seus sentimentos, com seus valores, como que ela vai lidar com o coleguinha de sala, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o seu microcosmos ali, depois com o seu macrocosmos, depois na comunidade escolar, na sua comunidade, com a sociedade. Enfim, eu me preparo para lidar com o mundo. Então, e hoje a gente vê isso quando os pais relatam a mudança de comportamento dos filhos, a mudança de carinho, de afeto, a vontade de crescer, de estudar, de crescer não só intelectualmente, mas como ser humano. Isso tudo é o SESC, chacoalhando a cabeça dessas crianças, é o SESC levando conteúdo, levando sonhos e realizando sonhos. E você disse que tem vontade de escrever o livro, então já fica aqui o nosso convite, né, da equipe do Falando Nisso, do Mercadológico, para você vir
participar de mais um episódio para falar sobre o lançamento do livro, hein? Com certeza. Já vamos deixar agendado. O primeiro livro já foi lançado, que eu fiz meu livro como... eu peguei minha dissertação do mestrado, que foi sobre o turismo social do SESC, o impacto na economia de Caldas Novas. Ficou um livro muito bacana. E o segundo, realmente, eu quero fazer sobre essas grandes histórias de transformação, para que sirvam de inspiração, para que quem trabalha na entidade entenda que se for para sair de casa só para trabalhar e não for sair de casa para transformar a vida das pessoas, não faz sentido estar nessa empresa. Porque o prazer nosso é todo dia sair de casa para mudar a vida das pessoas, e é o que a gente faz todos os dias. Bacana. Leopoldo, para a gente finalizar, conta para quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube também, o que as pessoas podem esperar de agora para frente? Muitas coisas já vêm sendo realizadas, e o que mais? Quais as perspectivas aí para o futuro Sesc Senac? São os melhores. Foram 4 anos de ajustes, 4 anos de economia, conseguimos aumentar muito a nossa reserva financeira estrategicamente para que ela se transformasse em grandes investimentos nos próximos anos. Vamos fazer no prédio da Faculdade Senac, vai se transformar no maior hub de tecnologia do Estado, com o Senac Infinity. Vai ser um ambiente onde jovens da periferia, jovens de baixa renda e comerciários vão ter acesso à Apple Academy, Microsoft Academy, o que tem de melhor, vão ser preparados para o mundo, grandes parcerias que nós já estabelecemos com grandes players do mercado, como a Softec São Paulo, como a FUNAP da Universidade Federal, o Centro de Inteligência Artificial, o CIETEC da USP, para que esses jovens tenham acesso a uma grande rede, uma grande conexão que ela existe hoje, que é esse ecossistema de inovação social e de inovação digital. Então, vai ser um grande hub de inovação. O projeto já está pronto, já vai começar a fase de implantação. As grandes intervenções que nós vamos fazer em alguns equipamentos nossos. Por exemplo, nós temos um prédio no centro, que é o Sesc Centro, onde era a administração regional. Ali vai se transformar um prédio de saúde integrativa, onde o ser humano vai ser pensado como um todo, desde a base, dos primeiros andares. O projeto está lindo, já está sendo implantado. Desde a base, desde o corpo, vai se passar pelo trabalho da alma, do espírito, da consciência. Então, vai ter atividades integrativas como um todo, além do básico, né, que a gente oferece, que é a odontologia, vai ter o serviço de mamografia para mulheres de baixa renda. Um outro projeto que ele vai ter um grande impacto no Sesc nos próximos anos, vai ser a transformação do conceito das academias do Sesc. Nós estamos criando um grande conceito de rede, vamos ter uma gestão única das academias, contratamos a melhor consultoria do Brasil e, de fato, para que a academia cumpra o papel do propósito da gestão de transformar vidas. Então, que as pessoas entrem ali e mudem sua consciência sobre o respeito ao corpo, o cuidado com a saúde, com a nutrição, além de ter a melhor academia do Estado, que vão ser as academias Sesc. Então, assim, uma série de projetos da cultura, de ampliação da atividade cultural do SESC. SESC Goiás hoje é uma referência em cultura, sem sombra de dúvidas, vai ser ainda mais. A ampliação da arrecadação através de grandes estratégias no Mesa Brasil, que nós arrecadamos nos últimos anos os maiores volumes de alimentos da história do Mesa em Goiás, foram distribuídos para centenas de milhares de famílias. Isso vai ser ampliado. Vamos montar um galpão, spoiler também, dentro da SEASA, para que diária a gente tenha uma meta de arrecadar 100 toneladas mês dentro do SEASA. E vamos cumprir essa meta, nós vamos atingir essa meta. Porque o propósito é maior. E quando o propósito é maior, a gente tem certeza que as coisas acontecem. Então é isso, tem muita coisa boa por aí. E para quem não conhece, o Mesa Brasil atende diversas instituições também que atendem famílias e pessoas que precisam, né? Inclusive está participando aqui do evento, está tendo arrecadação de alimentos para o Mesa também. O Mesa hoje tem mais de 700 entidades cadastradas. A gente arrecada trimestralmente em torno de 100 a 200 toneladas de alimentos. Hoje, os principais eventos de Goiás são parceiros do Mesa, onde a arrecadação vem toda para o Mesa Brasil. Grandes empresas parceiras, grandes colaboradores doam mensalmente e o Mesa recebe e distribui de forma muito criteriosa para as entidades que realmente precisam, que trabalham com assistência. Então, é um dos trabalhos mais lindos que o SESC tem, não só de arrecadar e distribuir, isso é uma das atividades, mas o Mesa trabalha em educação,
nutricional, o MESA trabalha educação sobre o reaproveitamento alimentar, o combate ao desperdício, que hoje é muito grande. É um absurdo, mas você tem quase 300 toneladas de alimento que pode ir para a mesa por dia aqui na Ceasa, em Goiás, indo para o lixo. Isso dado que o presidente nos passou essa semana, o presidente da Ceasa. Com certeza, se esse alimento estiver sendo reaproveitado e ido para a mesa das pessoas, a gente ia conseguir reduzir a fome de forma significativa. Então, o SESC tem atuado de forma muito firme no combate à fome. A gente tem chegado em muitas mesas, em muitas famílias, e a ideia é ampliar esse trabalho para que mais famílias tenham o impacto do SESC em suas casas. Leopoldo, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, que não conhecia o SESC e o SENAC, está saindo aqui com muita informação bacana, com os olhinhos brilhando mesmo. E quem já conhecia está saindo ainda mais apaixonado por essas instituições, sabendo que não está ali só oferecendo um serviço final para o público, um produto qualquer, mas trabalhando a vida deles de forma integral, de forma plena, de fato para desenvolver os cidadãos e as pessoas, os trabalhadores do comércio como um todo. Então, muito obrigada pela sua participação e a nossa porta, o nosso estúdio está sempre aberto para você, para o Marcelo. Sejam sempre bem-vindos, viu? Que bom, te agradeço. Parabéns pelo programa, pelo projeto, que é também missão e propósito, levar em conteúdo de qualidade, levar propósito para a vida das pessoas. Eu tenho acompanhado as pautas e são pautas importantes que levam as pessoas à reflexão, levam as pessoas a pensarem, a dialogarem com o próximo, consigo mesmo. Isso é muito importante. Parabéns e continue nesse propósito. Muito obrigada, viu? Que bom. Você acompanhou a primeira edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e Mercadológico, do Senac Goiás. Esse foi, inclusive, o lançamento oficial do Mercadológico e eu quero te lembrar que a partir da semana que vem, a gente se encontra toda terça-feira às 17 horas com episódios completos e aos sábados às 10 horas com o resumo do episódio da semana. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá! Mercadológico. Mercadológico. Mercado Lógico.